Como e por onde começar a estudar para o Enem 2025? Eu acho que essa é a principal dúvida que passa na cabeça do vestibulando agora, até porque se você não conhece muito bem a prova do Enem, você realmente não vai ter nem noção do que você precisa fazer, por onde começar, como estudar do jeito certo. Mas calma que se essas dúvidas estão passando na sua cabeça, nesse vídeo eu vou te ajudar. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo à frente da escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3, quase 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, aqui no canal vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo sobre como estudar para o Enem 2025, estratégias de estudo, como manter a motivação dos estudos. A gente vai falar também depois de SISU para a Unifies, como usar a nota do Enem. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum desses próximos conteúdos. E já me segue também lá nas outras redes sociais, porque por lá, além da gente também ter conteúdo exclusivo sobre Enem, eu mostro a rotina e os bastidores ali em tempo real da vida universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Então vamos lá, qual a primeira coisa que vocês vão precisar para estudar para o Enem? Obviamente, o conteúdo. E quando a gente fala de conteúdo para estudar para o Enem 2025, eu gosto de pensar em 3 pontos que vão ser fundamentais para a gente nessa jornada. Então, o primeiro deles, é claro, vocês precisam assistir boas videoaulas. Encontrar videoaulas que tenham uma didática que funcione para vocês, que vocês consigam absorver aquilo que está sendo passado. E, obviamente, que para a gente ter uma boa didática, a gente precisa do nosso segundo ponto, que são bons professores. Aqueles professores que já têm experiência, já participaram da aprovação de inúmeros outros alunos, que têm ali, ó, anos e anos trabalhando com o Enem, trabalhando com outros vestibulares também, e que sabem como passar o conteúdo, sabem a maneira que funciona ali para a maioria dos estudantes. Então, boas videoaulas com bons professores e, óbvio, o terceiro e principal ponto, vocês precisam saber o que estudar nesse momento. A gente sabe que na prova do Enem caem as matérias do ensino médio, mas caramba, como é que você vai estudar 3 anos de matéria do ensino médio em um ano? Menos de um ano, no caso, que é o que falta para o Enem 2025. Então, nesse momento, tem alguns conteúdos que você precisa saber que tem que dar mais atenção, enquanto para outros você não precisa dar tanta atenção assim, você tem que elencar essas prioridades de conteúdo e focar no que normalmente cai na prova do Enem. Então, esses são os nossos 3 pilares principais aí de conteúdo. Vocês precisam saber o que estudar, claro, assistir boas videoaulas e ter bons professores te acompanhando nessa jornada, que você entenda a didática, que você se dê bem ali com a maneira com que aquele professor passe o conteúdo, porque isso é muito importante. E isso nos leva a outra peça-chave para os seus estudos para o Enem 2025, que é ter um bom cronograma. E quando a gente fala de bom cronograma, a gente quer dizer aquele cronograma que se adapte ao que você precisa. Então, quanto tempo você tem ali mais ou menos no seu dia para dedicar para os estudos para o Enem? Quais são as suas facilidades dentro das áreas do conhecimento? Quais são as suas dificuldades para você poder dar mais atenção para elas? E assim em diante. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou meio hater de cronograma pronto, aquele que você só pega, baixa e começa a seguir, porque eu tive uma experiência muito ruim com o cronograma pronto enquanto eu estava estudando para o Enem 2020 e eu vi muitos de vocês ao longo desses quase 4 anos que eu trabalho aqui ajudando outros alunos com o Enem também terem muitos problemas com esse tipo de cronograma. Então, sempre que eu puder indicar para vocês terem um cronograma personalizado, eu vou bater na teclinha do cronograma personalizado, porque, gente, eu sei a diferença que isso faz. Não adianta você pegar um cronograma pronto e tentar seguir ele se aquele cronograma, por exemplo, é para alguém que tem 5 horas para dedicar para os estudos para o Enem no dia e você tem apenas 2. Se aquele cronograma, ele vai ter um pouquinho de cada área do conhecimento ali, tudo dividido igualmente, mas você tem muito mais dificuldade com matemática, por exemplo, do que com geografia e coisa do tipo. Então, ter um cronograma que esteja ali do seu lado, que seja o seu melhor amigo, que seja o seu apoio durante esses estudos, vai fazer total diferença. E eu sempre vou ser a favor do cronograma personalizado. E aqui vai entrar outra peça muito importante para que a gente consiga começar a estudar para o Enem 2025 com o pé direito. Eu sei que agora, nesse começo de ano, muitos de vocês estão naquela dúvida, será que vale a pena assinar um cursinho online? E se vale a pena, qual deles é o melhor? Porque a gente tem tantas opções no mercado hoje em dia, e a indicação que eu tenho para fazer para vocês, o cursinho que tem literalmente tudo que a gente vai falar nesse vídeo, que são os principais pontos para que você tenha um bom estudo para o Enem 2025, tudo isso
tá no Chapéu do Mago. Então, se eu pudesse indicar um cursinho online nesse momento para vocês, com certeza é o Chapéu do Mago. Então, além de ser um cursinho super completo para o Enem, o Chapéu do Mago, sem sombra de dúvidas, tem como ponto forte as aulas e os professores. E por que eu digo isso? Logo quando ele surgiu, a missão principal ali do Chapéu do Mago era reunir os melhores dos melhores quando a gente tá falando de professores. Então, aqueles grandões da aprovação mesmo, que já tinham participado da aprovação de milhares de alunos, que conheciam ali de cabo a rabo o Enem e outros vestibulares também, que entendiam das melhores metodologias para serem passadas para os alunos e etc. Então, os melhores dos melhores professores com muita experiência de mercado, e as aulas têm um conteúdo aprofundado na medida certa. Isso eu gosto muito do Chapéu do Mago, porque a gente vê muito cursinho por aí que tem aulas extremamente extensas, que você fica ali 1h40 num módulo de aula e é muita coisa. Então, às vezes, você nem precisava de 1h40 de aula, entendeu? Porque o conteúdo que você precisava mesmo estava ali nos primeiros 30 minutos da videoaula. Então, eu acho que a seleção de conteúdos e o quanto eles são aprofundados no Chapéu do Mago não é nem demais para você perder tempo e também não é de menos para você deixar de ver coisas importantes. Aprofundado na medida certa, o que acaba ajudando muito a gente com a questão tempo, porque o tempo sempre vai acabar sendo um inimigo ali na hora de estudar para o Enem. E isso sem falar no fato que o Chapéu do Mago vai ter um cronograma de estudos individual, ou seja, o famoso cronograma de estudos personalizado, que vai se adaptar ao que você precisa. Lembra que eu falei para vocês que o seu cronograma tem que ser o seu aliado e não tá contra você durante todos os seus estudos? Pois é, a maior fã de cronograma personalizado tá na área e com o Chapéu do Mago vocês vão conseguir o cronograma individual de vocês. Outra coisa também, os materiais de estudo, as apostilas são super robustas. Então, se você finalizou uma aula e você quer se aprofundar mais naquele assunto, se de repente não entendeu muito bem ou tá fixando aí nos conteúdos na sua cabeça e quer se aprofundar, quer ter um material ali para te auxiliar, você vai ter um material de estudo super robusto aqui. Você também vai ter uma mentoria de acompanhamento de estudos para conseguir evoluir cada vez mais nos seus estudos para o Enem 2025 e, claro, para também conseguir usar a plataforma da melhor forma possível. Então, aproveitar todas as funcionalidades que o Chapéu do Mago vai te fornecer para que você consiga ter um bom estudo aí para o Enem. E, gente, é óbvio que tem cupom de desconto, então usando o cupom Duda Ferreira, vocês ganham um descontaço na hora de assinar o Chapéu do Mago. E eu vou deixar o link dele tanto aqui na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado para vocês conhecerem, darem uma chance ali, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender, tá certo? Vocês sabem que eu indico aqui no canal coisas que eu realmente confio, que eu conheço da procedência, então clica no link para conhecer melhor. Uma coisa que já começou a acontecer são outros estudantes de humanas virem me relatar a dificuldade de estudar para exatas no Enem 2025, principalmente quando a gente está falando de matemática. Então é aquela coisa de parece que você estuda, 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 assiste videoaula, resolve exercício, mas não sai do lugar, parece que não tá absorvendo aquele conteúdo de fato e quando você pega um simulado, por exemplo, para resolver, seu número de acertos não sobe, sabe, não melhora, não evolui. E, gente, isso é desesperador. Digo como a pessoa que passou por isso, matemática sempre foi a pedrinha do meu sapato, eu sempre gostei da área da comunicação, sempre pendi mais para essa área durante todos os meus estudos ali na escola mesmo. Então, eu entendo esse medo e essa dificuldade em matemática e eu demorei muito tempo para entender qual era o problema e como que eu precisava solucionar esse problema para aí sim conseguir seguir com os meus estudos, mas eu aprendi e eu vou encurtar muito a sua jornada para que você não tenha que aprender sozinho. Já parou para pensar que o que pode estar te faltando é o básico? Ah, Duda, mas como assim o básico? Gente, às vezes a base de vocês da matemática não está fortalecida. Às vezes o que está te faltando é a matemática básica, entendeu? Porque como que a gente começa a construir uma escada de cima para baixo? Não, é degrau por degrau. Então, primeiro, o seu básico ali, a sua matemática básica tem que estar fortalecida para aí sim você conseguir partir para os assuntos que mais caem no Enem, para as matérias que você tem que estudar de fato para o Enem 2025 e etc. O que aconteceu comigo? Eu estava passando por isso, eu estava estagnada nos meus estudos da matemática e um belo dia eu fui ter um estalo de caramba. Eu não sei matemática básica direito. Sabe aquele professor que ficava falando pra mim no ensino médio, você não sabe matemática básica? Era meio pesado também. Ele virou pra mim várias vezes e falou, você não tem capacidade de passar numa universidade federal, porque você veio a vida inteira na escola pública. Gente, eu juro, meu professor me falou isso no ensino médio, vocês acreditam? Isso me marcou de certa forma, enfim, não vou dar mais detalhes dessa história, mas eu já passei até por isso, pra vocês terem uma noção. Então, eu realmente, de tudo aquele professor não estava errado. A minha matemática básica era péssima. Péssima, péssima, péssima. E eu achava que, tipo assim,
Mas eu formei no terceiro ano, mas eu aprendi outros assuntos de matemática. Como assim eu não sei matemática básica? E eu até sabia ali mais ou menos, mas a minha base da matemática não estava fortalecida. Então, o que eu fui fazer? Corri para assistir uma revisão de matemática básica, desde os conceitos mais basicões mesmo que eu achasse que eu já sabia aquilo, eu fui, revisei e estudei de novo. E isso foi o empurrão que estava faltando para eu conseguir progredir com os meus estudos para matemática. E pode ser que é o que está te prejudicando também. Já parou pra pensar que às vezes você não sabe direito matemática básica? E no Chapéu do Mago, as aulas vão desde o nível mais básico do conteúdo até o mais complexo. Mesma coisa os simulados, que vão do nível mais fácil até o nível mais avançado. Então, dessa forma, você consegue ir progredindo ali em nível de dificuldade, tanto nas aulas quanto nos simulados, de acordo com o que você progride nos seus estudos. Então, você começa ali no nível mais fácil e com o passar dos meses que você for se aprimorando, você vai aumentando o nível de dificuldade. Então, o cursinho vai estar ali para te apoiar desde o início ali, quando você precisa realmente dos primórdios do conteúdo, ver se você tá pegando o básico, até conforme você for avançando. Vamos falar de um ponto inegociável quando a gente tá falando de estudar pro Enem, que é, você tem que colocar a sua mão na massa, você tem que ter aquilo que a gente chama de estudo prático, o que nos faz chegar, inclusive, nos fatídicos simulados, que vão ser muito importantes para você conseguir sua aprovação. Gente, qual é um erro que eu vejo muitos estudantes cometendo? A pessoa fica totalmente presa àquele método de estudo tradicional. Então, ela assiste videoaula atrás de videoaula, faz resumo, até lê os materiais complementares, mas não coloca a mão na massa, mas não coloca de fato aquele conteúdo para trabalhar, o conteúdo em prática. Vocês concordam comigo que no dia da prova do Enem vocês vão ter que resolver questões e escrever uma redação? Você não vai ter que assistir videoaula e fazer um resumo no dia da prova. Então, por que você não vai treinar, que você não vai se preparar para o que realmente vai te esperar no domingo de prova do Enem? Que é resolver questões e escrever uma redação. Então, nesse momento, vocês precisam pegar provas antigas do Enem para resolver, vocês têm que pegar simulados modelo Enem para resolver. E uma coisa que muita gente não sabe é que os simulados, eles podem até ser um norteador ali dos seus estudos. Então, você acabou de fazer um simulado, você tá vendo que você tá errando muitas questões de história, por exemplo. Então, na semana que vem dos meus estudos, eu vou dar um tempinho maior para estudar história, porque eu tô com mais dificuldade. Na outra semana, eu tô errando muitas questões de física. Qual é esse assunto de física que eu tô errando? Vou pegar e vou colocar ele aqui no meu cronograma para eu estudar na semana que vem, porque se eu tô errando, eu preciso aprender. E assim em diante. Então, até nisso, os simulados vão te ajudar e eles também vão medir se você está conseguindo evoluir, porque é de acordo com o resultado dos simulados que a gente consegue entender se você está aumentando o seu número de acertos e se você está conseguindo progredir com os seus estudos. Então, por favor, separe aí pelo menos um dia na sua semana, um dia a cada 15 dias ali, se sua rotina é mais corrida, para fazer um simulado. E nem preciso dizer que no Chapéu do Mago, questões para vocês resolverem assim não vão faltar. Eles têm um banco de questões super completo, além do fato dos simulados serem ilimitados na plataforma. Então, você vai ter tudo que você precisa ali, tanto as questões para resolver, quanto os simulados, com correção, inclusive, num lugar só para facilitar ainda mais a sua vida. E a gente chegou no que, para mim, é o ponto mais importante desse vídeo, e sim, eu não sou nada imparcial, porque a redação é a minha área do conhecimento favorita, e ela também é a única área do conhecimento no Enem que, com toda certeza, vai valer de 0 a 1000. E diferente das outras áreas do conhecimento que vocês precisam estudar as matérias para conseguir acertar as questões, na redação seu único foco é escrever um bom texto. Então, de todas as áreas do conhecimento, redação é a que você consegue ficar craque em menos tempo. E agora você pode até estar se perguntando, mas Duda, como que eu estudo redação para o Enem? Eu até tento estudar, mas parece que eu não saio do lugar também. Gente, óbvio que você precisa assistir videoaulas de como escrever uma redação para saber como estruturar o seu texto. Você tem que saber o que são teses, o que são repertórios, mas de nada isso vai adiantar se vocês não colocarem a mão na massa, se vocês não pegarem e escreverem redações de treinamento, porque redação no fim do dia é treino. Quanto mais textos vocês forem escrevendo sobre diferentes temas, eixos temáticos, para realmente ir treinando, mais craques vocês vão ficando. Então, redação é escrever texto atrás de texto e ir evoluindo em cada um deles. Redação é treino. Você tem que sentar a bunda na cadeira e escrever redações de treinamento. No mínimo, uma por semana, por favor. E isso acaba dando um super match com o Chapéu do Mago, que tem 4 créditos de correção mensal, e essa correção é feita por professores mesmo. Então, vai ter um professor analisando o seu texto e esses feedbacks que ele vai te dar, de olha, aqui até que tá bom, mas pode melhorar nesse ponto. Aqui na sua proposta de intervenção, eu trocaria isso, eu melhoraria aquilo. Então, esses feedbacks dos professores vão ser, assim, fundamentais para que vocês consigam ir evoluindo redação após redação de treinamento que vocês forem escrevendo. Então, no Chapéu do Mago, vocês vão ter muito esse respaldo da redação também. E eu nem preciso dizer mais uma vez que o link para vocês conhecerem o Chapéu do Mago vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não esquece de usar o cupom Duda Ferreira para ganhar desconto na hora de assinar.
tá bom? E vocês podem contar comigo, podem contar com o canal nessa jornada de estudar para o Enem 2025. A gente ainda vai ter muito conteúdo aqui falando disso, ajudando vocês com o Enem, com outros vestibulares também, falando sobre nota do Enem, vida universitária. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum desses próximos conteúdos. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já me segue também lá nas outras redes sociais, por lá, como eu disse, além de conteúdo exclusivo de Enem, eu mostro os bastidores da rotina universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!